Gente, vamos falar de vida real? Vamos falar de economia? Está pesando muito para todo mundo. De cada 10 brasileiros, gente, 4 estão inadimplentes. O que isso significa que não estão conseguindo pagar as contas. São 62 milhões de pessoas. O levantamento é daquela siglinha que a gente chega, dói o ouvido quando escuta, SPC, ou seja, oficial. O número de pessoas com pendências de crédito aumentou quase 6% no mês passado em relação a abril do ano passado. Vem para cá, Marina Demore, direto de Goiânia. Marina, manter o nome limpo está cada vez mais difícil nesses tempos de aperto duríssimo no bolso e inflação alta. Pois é, Dani, tá fácil para ninguém, viu? Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Só para a gente ter uma ideia, o recorde de inadimplência desde que o SPC começou a fazer esse levantamento tinha sido registrado, aliás, foi registrado em novembro de 2018, quando 63 milhões de pessoas estavam com o nome sujo no Brasil. E no mês passado, a gente chegou bem perto disso. O total de inadimplentes em abril foi de 61,94 milhões, o que representa quase 4 a cada 10 brasileiros adultos, então, com pendência de crédito, com dívida, com nome sujo na praça, né? Esse levantamento foi feito pelo SPC com parceria com a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, o CNDL. Agora, o que chama bastante atenção é que houve também um aumento de 6% na comparação com o mesmo mês, com abril de 2021. E esse levantamento mostra que dos inadimplentes, metade está com dívida atrasada em 91 dias, de 91 dias até um ano. Segundo a CNDL, a perspectiva não é nada boa, porque apesar da injeção de dinheiro na economia, como, por exemplo, né, a antecipação do pagamento do 13º aos aposentados e pensionistas, do INSS e também a liberação do saque do FGTS para os trabalhadores, o cenário nacional e internacional da economia não são favoráveis e isso pode, de certa forma, agravar a situação do calote no Brasil. Outro fator também que deve ser considerado é a inflação e a taxa de juros, que está muito alta e o Banco Central já sinalizou que vai continuar subindo para tentar passar aí por essa inflação, né, Dani? É uma situação bastante complicada, por isso é preciso ter muito cuidado. É isso, Marina, obrigada. Gente, a vida real é essa, tá muito difícil pagar as contas, tá muito difícil fazer as compras e a gente vai agora unir o universo da economia ao universo da eleição. Vem pra cá, Yuri Pita. O Yuri vai trazer dados. A gente estava falando de manhã hoje aqui, tentando amarrar esse 360 para vocês. Por que é que você tá vendo o presidente Jair Bolsonaro falar de demitir de novo ou trocar a direção da Petrobras? Por que é que você tá vendo o presidente Jair Bolsonaro fazendo críticas à Petrobras, dizendo que ela não cumpre seu papel social? Por que você está vendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera as pesquisas e que disputa diretamente com Bolsonaro? Toda a comunicação dele, de Lula, é sobre a vida real, é o prato na mesa vazio, é o carrinho de compra que em 2010 você enchia com R$200 e hoje você sai com R$200 com o carrinho vazio. A economia, a vida real, em especial para os mais pobres, está tendo um peso enorme na disputa eleitoral do Brasil. Yuri, começa a puxar alguns dados que a gente vai desdobrando isso. Por quê? Porque é a economia, essa é uma frase cunhada por um assessor do Bill Clinton, a economia é estúpido, a economia, o bolso está tendo um peso muito grande na escolha do presidente do Brasil em outubro e os dois principais candidatos, Lula e Bolsonaro, estão atentos a isso. E o que tem chamado a atenção, Dani, e isso fica muito claro na série histórica das pesquisas de intenção de voto, é que é essa preocupação da inflação que mais tem pesado e vem crescendo já há algum tempo. Eu estava recuperando aqui números, até dei uma olhada aqui para baixo e vou olhar de novo aqui, pedir licença, da última pesquisa da Genial Quest, que foi divulgada na semana passada, na quarta-feira, pesquisa nacional, que perguntava quais são os principais problemas na avaliação dos eleitores e a inflação vem no seu crescendo. A grande questão é que a gente precisa acompanhar a série histórica. Se a gente pegar daqui do último ponto que tinha no relatório da semana passada, que era em setembro, 6% dos eleitores falavam que a inflação era o principal problema, ante 14% que apontavam o desemprego e 21% a crise econômica. Vai lá que crise econômica é um termo um pouco mais genérico, mas setembro de 2021, a gente ainda estava falando de restrição em algumas atividades econômicas por causa da pandemia e por aí vai. Com a medida que a atividade econômica vai se recuperando, vai sendo flexibilizada,
sem as restrições provocadas pela pandemia, a gente percebe que o desemprego continua mais ou menos nessa toada, chega ali em dezembro do ano passado, com 18% de eleitores apontando essa preocupação. A crise econômica deu uma baixada, depois chegou a subir num pico de 27%, mas a inflação vem não subindo crescente, estava lá em 6%, triplicou o índice para 18% na última, praticamente empatado com os 19% que apontam a crise econômica e 13% apontando o desemprego na última pesquisa, que é maio. E qual foi a interpretação que o Felipe Nunes ajudou a construir, que a gente traz para cá? A gente chegou a mencionar semana passada e fica isso cada vez mais evidente e ficou também referenciado por números que o IPESP trouxe na sexta-feira passada também. Mesmo aquelas pessoas que têm conseguido alguma atividade, algum trabalho informal, formal, algum bico, o problema é que o trabalho está valendo menos. E isso é muito ruim para um candidato à reeleição que quer continuar no poder. E isso dá uma sensação de mudança, de renovação, de que, olha, quero alguém que faça o meu dinheiro valer mais. E isso é uma preocupação do ponto de vista eleitoral. Por isso, todas essas ações do presidente Bolsonaro para tentar conter a inflação. E aí, para rapidamente concluir, nessa última pesquisa da Quest, também foi feita uma pergunta não sobre Petrobras, mas sobre energia elétrica, que também é outro problema. E também foi apontado que muita gente, mais de 80%, reconhecendo que houve aumento, pouco ou muito aumento na conta de luz, e o que é o mais preocupante, para 25%, se a conta de luz aumentar, reduz as chances de votar no atual presidente. Se a conta de luz diminuir, não é a mesma proporção que aumenta as chances de votar no presidente, é só 15%. Ou seja, mexer com preços é um problema para o incumbente, para quem é candidato à reeleição, e um obstáculo para essa recuperação que vem ocorrendo nesse mesmo período nas intenções de voto do presidente Bolsonaro. E aí, o pepino para o presidente é enorme, porque é o seguinte, né? São duas áreas de impacto sistêmico, combustível, né? Então tem impacto sistêmico sobre alimentos, tudo, enfim, e energia. Daí, amigo, é por isso que a gente tem falado, né? A inflação é uma senhora muito espaçosa e geralmente quando ela chega na sua casa, ela senta no sofá. Quando você volta da cozinha com um copo d'água, ela já deitou, colocou o pé em cima da sua mesinha de centro. Por quê? Ela vai se espalhando e depois para tirar é dureza, nem vassoura atrás da porta costuma resolver.